queridos e queridas? Belezinha? Bora para mais um videozinho aqui de Python, de Pandas, né? Não deixa de ser Python também. Não se esqueça que os arquivos estão aqui no GitHub, tá bom? github.com/pandasbr. Não se esqueçam também que, caso vocês queiram, tem um manual também do próprio Pandas, os quais vocês podem acessar, tá bom? Tá aqui, inclusive, tá lá no GitHub também, é um dos primeiros links. E vamos lá, né? Quando nós estamos tratando sobre data frame, né? Estamos tratando sobre pandas, nós temos duas partes, que são os data frames, né? E as séries. O data frame nada mais é que, imagina a tabela do Excel inteira, ou uma tabela de banco de dados, uma base de dados, seja lá o que for, tá? E nós temos as linhas e as colunas. O data frame é a tabela inteira. Linhas, colunas e assim por diante. Quando nós estamos tratando sobre séries, galera, a série é uma coluna, tá? Não é uma linha. Uma série é uma coluna. Então, quando nós vamos começar a trabalhar com séries agora, tá? Vamos lá, joga pra cá. Isso. Nós vamos criar algumas séries agora, beleza? E vamos falar um pouquinho sobre suas benditas propriedades. Então vou executar aqui o pandas e o numpy, que eu vou utilizar nesse vídeo. E quando nós criamos uma série, isso criando, tá bom? Depois nós vamos fazer uma leitura aqui, inclusive, da própria base de aluguéis. Quando nós criamos uma série, nada mais é que pd.séries no plural. E quando nós criamos, né, vocês podem ver que tem alguns parâmetros ali, né? Então data, qual são os dados que serão passados para dentro da nossa série, e o índice, e o dtype, qual que é o tipo de dado que você vai estar passando, etc. Não sei se vocês já trabalharam com Excel, não sei se vocês já trabalharam com base de dados estruturada, por exemplo, como um SQL Server, inclusive eu tenho vídeos de SQL Server, caso vocês queiram. Só que assim, uma coluna, vocês têm que imaginar que essa coluna ela é de um determinado dado, determinado tipo de dado. Tá, dá para você, por exemplo, representar números como strings, por exemplo, só que quando você está tratando de uma coluna de um determinado tipo de dado, principalmente quando você vai passar para alguma determinada outra ferramenta, ou quando você vai fazer um determinado tipo de análise, por exemplo, uma certa soma, você tem que pensar que você tem que converter aqueles dados para o tipo de dado qual você quer. Eu baixei, por exemplo, eu vou mostrar na parte dos aluguéis, que quando você abre uma coluna, né, você abre uma base de dados, as colunas, por exemplo, graças ao RS, graças ao R cifrão, eles acabam sendo interpretados como string, eles não acabam sendo interpretados como número, né? Então, esse tipo de tratamento de dados nós temos que fazer. Mas quando você está tratando de uma série, lembre que a série em si, ela tem que ser de um determinado tipo de dado. Um número, ou um ponto flutuante, ou um texto, né? Então, pensemos assim, tá bom? Como é que nós criamos séries? Nós podemos criar através de listas, beleza? Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma lista com o número 1, 3, 63, 55, 88 e 10. Tá? E quando a gente está tratando de índice, né? O índice é o tipo de dado, qual que é a numeração que você vai usar lá na frente. Então, index, ou posso até criar 100, por exemplo. E o próprio Pandas em si, ele já cria para mim um índice. Você está vendo ali, ó, 0, 1, 2, 3, 4. E o dtype, qual que é o tipo de dado que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com um inteiro 64. Uma coisa que é bem interessante, podem ver aqui, ó, dtype igual a int 64. Então a gente está tratando de um tipo de dados inteiros, tá bom? 64 bits, ok? Se eu vier aqui, por exemplo, criar uma outra série, e veja que eu vou criar uma outra série como uma lista mesmo, tá bom? Então, se eu criar aqui, por exemplo, 1, 5, 7, 6.3, olha só o que acontece. Veja que eu tenho 3 números do tipo inteiro e eu tenho um número do tipo... Eu tenho um número de ponto flutuante. Eu tenho um número decimal ali, 6.3. E veja que ele converte toda a minha coluna para para ponto flutuante. Então, veja, uma coluna... É que assim...
aqui você pode imaginar como uma linha, mas uma série, dentro de um data frame, ela é uma coluna. Então veja que aqui nós temos o tipo dtype igual a float 64. Então ele já converte para um tipo de dado, que é a coluna em si, ele tem que ter um tipo de dado só. Então se eu pegar aqui pd.series, por exemplo, eu vou fazer uma outra lista, tá bom? Então eu vou colocar aqui 1, 2, 99, 6.5, 90, por exemplo. Então veja que eu tenho ali 3 inteiros, um ponto flutuante e uma string. Como é que ele vai ficar no final? Ele vai transformar tudo em objeto, tá bom? Então ele meio que deixa genérico tudo isso, ele transforma em algo genérico, pois afinal de contas, como são vários tipos de dados, ele deixa o mais genérico possível. Se ele sabe que é tudo número, beleza, ele converte tudo em número. Se ele sabe que é tudo ponto flutuante, é tudo ponto flutuante, então veja que aqui o dtype é igual a object. E se eu fizesse um pouquinho diferente? Se eu fizesse aqui e colocasse, sei lá, churros. Ele vai para o object do mesmo jeito, porque em si ele não tem ideia do que está trabalhando. Agora, se eu viesse aqui e colocasse, sei lá, tudo isso daqui, e aqui eu transformasse em churros, e aí ele continuaria com o object do mesmo jeito, porque afinal de contas ele não sabe exatamente com o que ele está trabalhando, tá bom? Então ele vai transformar os dados da forma mais genérica possível, então você tem que tomar muito cuidado, principalmente na hora que você está abrindo determinados arquivos, fazendo determinados arquivos, tá bom? Porque pode ser que isso realmente aconteça. Você abre um arquivo, você pensa que aquele ali é o número, na hora que você vai jogar uma função agregada, tipo uma soma, etc., que isso que a gente vai trabalhar mais para frente, ele vai dar erro, porque pode ser que no meio tenha uma string, pode ser que ele simplesmente sobre como object, ali no meio tem alguma outra função, tem algum outro dado que ele dê erro, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente pode transformar também os índices, né? Eu vou fazer aqui índices, né? Antes que eu esqueça. Índices. Esse piadinho que deu é do micro-ondas aqui atrás. Então eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, pd.series, tá? E eu vou criar alguns dados. Eu vou usar aqui o NumPy, np.random.randn, RANDN, isso daí mesmo. E eu vou colocar, sei lá, tipo, só alguns números. Vou colocar 5 números aleatórios, tá? E eu posso colocar um índice. Por exemplo, eu posso colocar um índice como um índice de letras. Eu posso colocar, sei lá, ó, A, B, C, D, E, por exemplo. Aí na hora que eu executar, ó, veja que o índice ele mudou de índice numérico para um índice de letras. Não tem problema algum. Eu posso fazer isso, tá? Eu posso colocar índice de letras, eu posso colocar índice numérico, seja lá o que for, eu posso colocar. Tá bom? Outra coisa que também é bem interessante quando a gente está tratando de índice, né? Eu também posso criar uma série, tá? Uma coisa que eu só esqueci de fazer aqui em cima. Eu posso criar uma série a partir de um dicionário. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, pd.series, tá bom? Aí eu vou criar um dicionário aqui. Eu vou criar, sei lá, A12. Aí eu vou criar aqui, por exemplo... é 2 pontos, perdão, antes que eu esqueça. 2 pontos 12, eu posso criar aqui B 90. E aqui é 2 pontos, eu sempre esqueço. E aqui no vírgula eu posso criar aqui, sei lá, D 2 pontos 0... Não, 0 não, porque senão ele pode interpretar como outra coisa. 1, 2, 3. E aí quando ele já abre, ele já cria com o próprio índice, né? Ele cria ali o índice, já com as letras que eu coloco, que são as chaves da minha série, e eu já consigo acessar dessa forma. Uma outra coisa que é bem interessante, né, que até esqueci de colocar aqui também, como que você acessa as informações. Eu coloquei aqui, ó, série como dicionários, né, uma forma de você acessar, né, que você pode acessar, por exemplo, né, eu vou criar aqui uma série, vou criar exatamente essa série aqui, que não tem problema, tá bom? Vou criar aqui S igual a isso daqui. E a partir do momento que eu criei,
eu posso acessar de várias formas. Se eu simplesmente só colocar aqui o S, ele vai retornar inteiro. Se eu colocar SA, por exemplo, eu consigo acessar através do próprio índice. Por exemplo, aqui 2, 12, eu posso acessar aqui, por exemplo, como o C, por exemplo, que é o que eu tenho, se bem que eu não tenho C, então ele vai dar erro, eu posso acessar como D. Eu posso acessar também como uma lista, né? Tanto que aqui são séries como os dicionários, então eu já estou colocando aqui, né? Outra coisa que eu também posso fazer é acessar como lista. Então, acessar como listas. Então eu posso pegar aqui meu próprio S e colocar um 0. Ele vai voltar. É o primeiro deles. Veja que aqui o meu número, então se eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui em cima o S, tá bom? Só para a gente poder ver. Então veja que aqui eu tenho A, B, C, A, B e D. São esses são os meus índices das minhas colunas. E aqui como lista eu estou acessando através do número dele na minha lista. Então, por exemplo, aqui o A é o 0, o B é o 1 e aqui é o 2, por exemplo. Beleza? Então vou colocar aqui como 0, ele acessa, como 1, ele também acessa, como 2, ele também acessa. Como 3 não, pois afinal de contas eu não consigo acessar. E se eu quiser tratar, por exemplo, daqui do 0 ao 1, do 2, então veja que eu pego, eu pego do 0, e do 0 eu quero um número, do 0 eu quero 2 números, do 0 eu quero 3 números, do 0 eu quero 4 números. Ele só vai pegar até o terceiro. Né? Se eu quiser iniciar pelo 1, eu quero pegar os próximos 4. Eu posso? Então veja que eu consigo fazer slice também no meu próprio... no meu dado. E se eu quiser, por exemplo, acessar como... Eu acho que isso daqui vai acabar ficando para uma próxima aula mesmo, porque já estou colocando bastante coisa que a gente pode colocar aqui. Então, por exemplo, eu quero acessar eu quero acessar somente determinadas linhas, eu quero acessar somente determinadas colunas, por exemplo. Se eu pegar aqui o S e eu colocar aqui 1 e 3. Putz, ele acabou dando erro, porque afinal de contas eu não tenho isso. Só que se eu fizer isso aqui, 12, e se eu fizer uma outra lista, e dentro dessa lista eu colocar, sei lá, A e B, por exemplo, veja que ele volta. Então eu consigo, através de índices, dos índices dele, eu consigo colocar quais dados que eu quero. Eu não quero o A e o B, eu quero o A e o D, por exemplo. Eu consigo buscar. Uma última coisa que eu só quero falar, pelo menos por enquanto, né, e na próxima a gente começa a falar um pouco mais, principalmente quando a gente está tratando sobre filtros e etc., é o nome da nossa série. Quando a gente está tratando de determinadas colunas, por exemplo, se você fizer um select numa base de dados, select nome from determinada base de dados. Essa coluna, ela tem um nome. E esse nome a gente pode colocar também na nossa série. A gente pode fazer também. A gente pode fazer de duas formas. Na hora que nós estamos criando a nossa base, então eu vou colocar aqui série com nome. Porque sim, np não, né? pd.séries, aí eu vou criar aqui np.random.ranDN, ranDN, né? ranDN, eu sempre esqueço esse comando. ranDN, isso daí mesmo. ranDN? É ranDN mesmo. ranDN, eu vou colocar aqui 5. Veja que eu não vou colocar o índice, eu vou deixar que o índice, o próprio pandas me coloque. E eu vou colocar name igual a, vamos dizer assim, valores, por exemplo. Aí na hora que eu executar o série com nome, na hora que voltar, veja que ele tem um nome, name, valores. Isso é muito importante na hora que nós estivermos trabalhando aqui com a nossa própria tabela, né, que é a própria base. Nós vamos ver que na hora que nós abrirmos uma coluna, né, na hora que nós selecionarmos uma coluna dentro do data frame, nós vamos ter um determinado nome nele, né? Então é bem interessante você ver que uma coluna ela pode ter uma série, que eu falo coluna, mas quando eu estou tratando de coluna aqui é uma série.
ela pode ter um nome também, ela tem vários índices, que pode ser tanto índices de letras como índices numéricos, e a série ela tem um tipo de dado. Beleza? Então no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre séries, que é para o vídeo também não ficar com 200 minutos. Belezinha? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal e se inscreva, assina o canal e também ative as notificações, assim vocês saberão quando é que sairão os próximos vídeos. Belezas? Beijos na bunda, até mais!